Salve nossos amados na paz do Senhor, mais uma vez na presença do Senhor, podendo dar graça por esta oportunidade, por essa maravilha de estar mais um dia abençoado pela graça e a misericórdia de Deus, sendo liberto, aonde Cristo nos tirou, através da sua liberdade, a obrigação de ordenança, aonde vimos dentro da sua verdade algo tão importante que é a verdadeira palavra. A sua voz foi uma verdadeira palavra, trazendo a nós uma liberdade, onde nós somos capazes de entender com a mente iluminada os mistérios que há muito tempo esteve oculto, mas que hoje que eu digo, tem sido revelado, porque Deus tem levantado homens corajosos, esforçados, aperfeiçoados pela graça de Deus. Deus tem trabalhado de uma maneira aonde a sua verdadeira palavra, ela tem transmitido a muitas vidas que está aí se espichando ao mundo afora, aonde vidas que esteve muito tempo escravizadas, vidas que estavam presas nos alçapão, aonde as pessoas eram presas, aprisionadas, não eram libertas porque não tinham nem vontade própria de se reunir com as suas famílias. A palavra de Deus diz que os verdadeiros pregadores, eles têm que estar aptos a corrigir os seus erros. Ontem nós trazíamos uma novidade, aonde Cristo veio para corrigir o erro. Ele veio para corrigir. E ele corrigiu o que estava acontecendo. Vimos também, quando Deus falou com aquele homem, o apóstolo Paulo, ele disse: olha, você vai para corrigir. Há muitos lugares, a minha igreja tem sido consumido por homens, muitas vezes homens corruptos, homens que têm trazido a verdadeira palavra distorcida, porque Deus não cobra, o homem cobra, Deus liberta, o homem aprisiona. Então são coisas que nós, no dia a dia, nós vamos vendo que Deus nos libertou. Hoje nós vamos ver uma palavra aonde libertar de uma obrigação. Cristo nos libertou de uma obrigação de viver nos alçapão, aprisionado, preso, muitas vezes amado pelas vontades próprias da raça humana. Deus não levantou homens para ser nomado, ter autoridade sobre as nossas vidas, não. Hoje há uma liberdade. Hoje há um caminho que nos leva à realidade. Basta nós crer, basta nós ter a nossa mente voltada aos conhecimentos da verdade. Olha o que diz o livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 1. Nós queremos entrar nesta palavra, aonde libertar deu uma obrigação, aonde não era liberto, aonde, meu amado, desobrigaram. Olha bem, havia uma situação que eles desobrigavam, eles não poupavam as pessoas, mas o Senhor disse que haveria algo que tinha que restituir as nossas vidas diante do Senhor. E ele disse assim: foi por isso que Cristo, a liberdade em Cristo, houve uma diferença. Ele disse: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Porquanto permaneça firme e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha, Cristo nos libertou. Quando ele estava lá, amado, ele estava libertando as pessoas daquele século, daquela geração. E ele trouxe, meu amado, um entendimento, uma sabedoria, e nunca deixou
ninguém confundido. Foi para isso que houve uma liberdade. Foi para isso que houve, meu amado, olha bem, houve um derramamento de sangue. Porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de perdão, de liberdade. Foi por isso que o Senhor, no momento em que ele grita testelai, está consumado, ele tira dos alçapão, ele tira das prisões, ele tira das garras do homem. Não é as garras, meu amado, aonde nós ouvimos tantas coisas falar sobre o gafanhoto, sobre o inimigo, aquele que é contra a vontade de Deus. Mas que o Senhor, ele trouxe um conhecimento, uma sabedoria, dizendo, meu amado, que uma ordenância e que não era contra, olha bem, não era contra a lei, era contra os escolhidos, mas que um dia teria que dar fim. Era uma ordenância. Era por isso que Cristo veio com uma palavra dizendo, olha, lá em Colossenses, ele diz esta palavra, dizendo do capítulo 2, versículo 13 a 15, ele tinha que trazer essa novidade. Por isso que Cristo, meu amado, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, a liberdade em Cristo, foi por isso que ele nos libertou dessas ordenâncias. Já lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 a 15, ele disse, quando vocês estavam mortos em pecado, ele estava falando com a igreja da Colossenses, quando vocês estavam lá presos, estavam aprisionados, ele diz, quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou. Olha bem, Deus, meu amado, os vivificou com Cristo e ele nos perdoou. Quando foi lá, perdoou quem? Nós ou aqueles que estavam lá? Ele perdoou aquele povo que estava lá. Ele tirou da escravidão, amado. Porque eu te digo hoje, meu amado, os homens trazem diferente. Cristo hoje não está libertando nós. Cristo hoje, meu amado, não está salvando nós, porque nós já vemos salvo, nós já vemos liberto, nós já vemos já predestinado, nós já vemos remido. Aonde, meu amado, ontem eu falava sobre uma palavra muito abençoada que o Senhor nos tirou de toda a escravidão. Ontem eu falava que o Senhor, ele teve uma reparação, ele nos resgatou, ele pagou o preço por nós. Olha, amado, houve algo diferente. É por isso que uma restituição, o Senhor restituiu tudo o que estava acontecendo. E hoje, nós já vemos sem essa culpa, aonde, meu amado, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojor do seu corpo, da carne. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados. Quando aqueles que estavam lá, meu amado, aqueles irmãos amados, abençoados, foram sepultados. Eles sim foram sepultados. Onde eles foram sepultados, com ele no batismo e com eles foram ressuscitados mediante a fé e no poder de Deus, que ressuscitou entre os mortos. Esse, meu amado, foi esses aí, aonde ele está dizendo aqui. E ele disse aqui, perdoou todas as transgressões deles. E aí, e cancelou a escrita de dívida. A escrita, meu amado, de dívida, olha, que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele removeu pregando na cruz. Pregou ou não pregou? Pregou, deixou na cruz. Foi naquela cruz que ele levou, amado, todas as transgressões, toda a culpa, todo o despojar no seu corpo, para que hoje nós viesse libertos.
O Senhor diz que desde a fundação do mundo, Ele nos escolheu. Desde a fundação do mundo, Ele nos chamou. Culpado, liberto já, meu amado. A pergunta que muitas vezes nós fizemos é que Ele nos libertou antes de tudo. Nós já viemos libertados. Lá em Tito, olha o que diz aí Tito. Lá em Tito, no capítulo 2, versículo 14, Ele se entregou por nós. Por nós quem? Por aqueles, meu amado. Ele se entregou. Olha o que diz aqui. Tito, capítulo 2, versículo 14. Ele se entregou por aquele povo. 2,14, ele estava falando. Quando foi essa escrita aqui, meu amado? A escrita de 63 a 65 foi escrita. Olha o que diz. Tito, capítulo 2, versículo 14. Olha bem. Eles estavam, eu vou ler o 14, olha o que diz aqui. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado, praticado de boas obras. Eram aqueles que estavam lá. Ele se entregou por eles. Naquele momento, meu amado, ele se colocou na brecha, dizendo: olha, foi por isso que eu fiquei 40 dias e 40 noites jejuando, praticando as boas obras do Pai. Foi por isso que eu passei por tribulações, por angústia, perseguições. Você sabia, amado, quando eu digo aqui que não tem, olha, quando os homens leem a Bíblia, eles interpretam errado, porque Cristo, amado, 40 dias jejuando, orando, se consagrando, enxergou formigas, era um elefante, porque o estômago já não aguentava mais. A sede, meu amado, estava, imagina aí, os seus lábios estavam embranquecidos. O homem enxergava tudo. Seu estômago, meu amado, estava enxergando um elefante na sua frente, homens chifrudos. É por isso que o homem enxergou. Mas, meu amado, raciocina comigo nesta noite maravilhosa, aonde a liberdade, libertar de uma obrigação. Cristo veio para libertar de uma obrigação naquela época da geração passada. Raciocina comigo. O Pai estava ali com ele. Será que o Pai, meu amado, deixaria o gafanhoto perseguir o filho? Que ele trouxe, que ele colocou como autoridade? De maneira nenhuma. É por isso que eu te digo, hoje nós vivemos pela forma da graça, pela liberdade do Deus dos impossíveis, sem culpa. Aqui, quando nós olhamos a esta palavra, ele disse, aqueles que estavam lá, nossos amados irmãos, na geração passada, do ano 63, ele disse, ele se entregou por nós agora, ou por aqueles que estavam lá, mano. Foi para essa geração que hoje está de 2021? Não, foi para aquela geração. Porque nós já viemos com ele entregue, já viemos na liberdade. Olha o que ele disse aqui, quem estava aguardando? Esses que estão agora do século 21? Estão aguardando? Olha o que diz o 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quem estava aguardando? Era nós? Ou era eles, os amados, os irmãos? Eram os irmãos que estavam aguardando
Os irmãos daquele século, os irmãos abençoados, estavam aguardando a bendita esperança do Deus na sua vida, para que eles fossem abençoados. Efésios capítulo 2, do versículo 1 a 7. Ele diz assim: olha aí, amado, a esperança do ano 60. Vocês estavam mortos em suas transgressões. Nós? Olha aí, nós? Porque a nova vida em Cristo era para aqueles que estavam começando, meu amado. Nós, meu amado, olha, meu amado, quando eu digo aqui, hoje, Deus está no controle, Deus está sobre todas as coisas. Deus é um Senhor, é o Senhor do Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, há uma grande liberdade. Olha o que eu estou conversando com vocês, contando para vocês a história que Deus relata, que o Filho relatou às gerações passadas. Mas os mistérios revelados hoje são para nós. Aí sim, os mistérios que há muito tempo esteve oculto, hoje está sendo revelado a nós. Os nossos antepassados, as gerações passadas, não conseguiram entender o que era uma geração perfeita, o que haveria de vir não era aquilo que estava lá. Culpa, pecado, transgressão, transgredir a lei, muitas vezes predejado, enforcado. Não. Aquele sim, nós viemos com uma riqueza, nós vamos chegar lá. Olha o que diz aqui: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, não era nós, olha bem, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e os princípios dos poderes do ar. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente todos nós também vivia entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, segundo os seus desejos pecaminosos e pensamento, como os outros eram, por natureza, olha bem, merecedora da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, olha eles falando, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar-se nas regiões celestiais em Cristo. Foi em nós que Ele foi assentado. É isso que muitas vezes, amado, nós explicamos, nós conversamos dentro desse texto, mostrando o contexto para os abençoados, tentando mostrar que as coisas não é para nós. Porque o homem hoje coloca a escravidão? Deus te joga um jugo que tu não pode carregar? Não, os homens sim, os homens colocam um fardo pesado, mas nem movem um dedo sequer para ajudar. Ao contrário, derrubo, mostra um Deus carrasco, um Deus brabo, um Deus de ira, que vai matar se não pagar. Deus não é desta maneira, Deus nunca pensou desta maneira. Ele nunca imaginou desta maneira. Ele não criou filho para viver na escravidão, sofrendo. Ao contrário, para ser livre, abençoado, herdeiro da sua graça. Olha o que ele diz, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Ele chamou, olha aqui, meu amado. Olha o que diz esta palavra. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Irmão, vocês foram chamados para a liberdade. Olha, ele estava falando. Irmão, vocês foram chamados no ano 65. Vocês foram chamados para
para a liberdade, mas não use de liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Mediante o amor. Olha aí, meu amado. Mediante esse amor, Ele nos chamou, Ele nos trouxe o entendimento da sua palavra. Por isso, meu amado, Ele nos diz, não se torne uma pedra de tropeço. Se Ele chamou, Ele já estava dizendo, não se torne uma pedra de tropeço, meu amado. Não se torne. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, ele já estava anunciando, dizendo a esta palavra. Olha o que diz aqui. 8, 9. Olha aqui. Contudo, tenha cuidado. Meu amado. Contudo, tenha cuidado. Ele estava dizendo, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Contudo, tenha cuidado para que o exercício da liberdade de vocês, olha bem, não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Porque, amado, quantos ainda estão fracos? Quantos dormem? Quantos perderam suas alegrias na doença? Ah, meu amado, sabe por que ele estava dizendo? Olha o que ele diz, não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Porque os fracos, meu amado, ainda estão precisando de um alimento. É por isso que Paulo, quando relatado, ele disse, olha, por causa da desobediência, muitos fracos, muitos doentes, e muitos que já dormiram, que não conheceram a liberdade, o que Deus tem para os escolhidos, ao qual Ele chamou para a sua maravilhosa luz. Amado, são coisas abençoadas. Aí em 1 Pedro capítulo 2, versículo 16, viva como eleito, livre. Olha o que diz aqui, meu amado. 1 Pedro capítulo 2 e do versículo 16. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 16. Ele disse, amado, vocês foram chamados por uma graça, mas não viva, olha, não viva, ele diz, não viva como, olha bem, como aprisionado, porque vocês foram livres. Olha o que ele diz aqui. Viva como eleito, livre, mas não use de liberdade como desculpa para fazer o mal. Viva como escolhido, olha bem, de Deus. Olha bem, trate todo no devido. Viva, olha mais, viva como eleito, livre, mas não use de liberdade como desculpa para fazer o mal. Amado, o que nós vimos aí, dentro das chamadas igrejas, eu bato nesse lugar, amado. O que estamos vivendo nas chamadas igrejas, ao sapão. Porque a igreja não é feita de pedra, a igreja não é feita de madeira, a igreja não é feita, meu amado, de pedras preciosas. A igreja foi comprada, moldada pelo oleiro. Você, como um vaso, é moldado pelo oleiro. Lembre-se disso. Livre-se de todo esse engano. Porque o Pai, meu amado, desesperadamente Ele tem lançado a sua colheita para procurar os verdadeiros. O Senhor tem procurado os remidos e os predestinados, os eleitos, aqueles de coração puro, aqueles que têm um coração voltado à verdade. Por isso, meu amado,
nesta noite maravilhosa, é esta palavra: libertar de uma obrigação foi o que Cristo veio fazer. Libertar, tirar, tornar você um vencedor. Ele veio naquela geração. Ele tratou com aqueles homens, tratou com discípulos, tratou com reis, tratou com centuriões. E nem de maneira nenhuma puderam entender os mistérios que estava revelado a nós. Olha o que diz aqui, meu amado. Capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 e 17. Contudo, quando prego, Paulo, olha Paulo se expressando a realidade. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposto a necessidade de pregar. Ai de mim, diz Paulo, se não pregar o Evangelho. Olha, ai de mim, ele recebeu, amado, foi imposto uma responsabilidade. Quando você é empossado uma responsabilidade, não te preocupe com quem vai estar te assistindo, não te preocupe com quem vai estar ouvindo, mas te preocupe com aquele que te colocou como ministro de uma nova aliança. Não te preocupe. Olha o versículo 17. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Olha bem, recompensa, contudo, como prego por obrigação. Estou simplesmente cumprindo uma, olha bem, incompetência de mim que foi confiada. Quando Paulo, meu amado, ele dizia prego, porque é uma obrigação minha, eu sou recompensado pelo homem, por Deus. Deus não chamou o homem para que colocasse, amado, para colocasse a mão no arado e dizer: vou viver deste arado, vou viver desse ministério. É o que tem acontecido no mundo afora. Deus deu trabalho, Deus deu sorte, Deus deu alegria, Deus deu riqueza, para que você ministre segundo a vontade do Pai e segundo aquilo que Ele tem te empossado. O que Ele fez a Paulo: eu te empossei, foi confiado a mim te colocar a palavra no teu lábio. É por isso que eu falo, meu amado, Deus me empossou algo para falar a verdade. A mim, eu digo hoje: vivo porque Cristo vive em nós. Olha o que diz aqui, olha esta palavra: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, por meio de quem vivemos. É o que ele estava dizendo. Só que hoje, meu amado, pelo mover do Espírito, pelo mover da graça, pela plenitude do Espírito do Senhor, o Espírito Santo fala, o Espírito intercede, o Espírito, meu amado, dá poder, o Espírito guia, o Espírito transforma, o Espírito consola, o Espírito transmite algo bom, o Espírito, meu amado, faz com que você representa uma nação como ministro de uma nova aliança, embaixador de Cristo, imitador de Cristo. São essas coisas, meu amado, que Deus tem transmitido a cada momento, algo tão grande que os homens não conseguiram entender. Quando estava lendo uma palavra, eu estava vendo os mistérios que Deus tem para cada um. Os mistérios, meu amado, que esteve há muito tempo oculto, Deus tem revelado, Deus tem transmitido coisas boas. Quando nós se colocamos na presença do Senhor, Deus, meu amado, Ele tem transmitido coisas maravilhosas, aonde nem nós podemos entender aquilo que Ele tem para nós.
Por isso eu te digo, meu amado, a cada momento que Deus coloca algo no teu coração, não te entristeça, ao contrário, busque daquele que está contigo. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino, olha bem, a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Redenção. Nós amanhã queremos falar sobre redenção. Amanhã o nosso trabalho é sobre a redenção. O menino, este menino que ele é meu amado, trouxe a esperança, a perseverança a nós, aonde ele veio para libertar de uma obrigação que o povo estava fazendo. E hoje, amado, nós não devemos nada a ninguém. Hoje não devemos nada para ninguém. O Pai tem nos guardado, o Pai tem nos livrado. E eu te digo neste momento, Deus está contigo, Deus está no controle, porque o Pai disse, neste momento ele disse, quando ele falava, eu te chamei, eu te escolhi, eu te santifiquei. Olha o que ele diz aqui, para santificar, tendo purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-lo a si mesmo como uma igreja gloriosa. Você como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Você não tem culpa. Você, olha bem, você houve uma restituição na tua vida. Por isso, meu amado, creia, a palavra é do Pai. Eu apenas me expresso, mas aquilo que o Pai nos dá como entendimento e sabedoria. Eu gostaria de orar com você. Nesta noite, use o capacete da salvação que você ganhou como herança para a tua vida eterna, de gerações a gerações, de eternidade a eternidade. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso. Mais uma vez, Pai amado, estamos na Tua presença, Senhor, como escolhido, como filho, como ministro e embaixador da Tua palavra, da Tua verdade. Te apresento esses abençoados, esses irmãos, aí, Senhor, que se encontram nessa cidade de Uruguaiana, dessas cidades afora, aí, meus amados, da cidade de Belém do Pará, esse nosso amado que está aí, Senhor, nesta cidade, ao qual o Senhor está aí lutando, mas que o Senhor está no controle desta vida. Nosso amado, nosso abençoado, nossos amigos, nossos irmãos, Senhor, eu te apresento agora a vida de cada irmão, Senhor, a irmã Leila, a irmã Vânia, a irmã Virgínia, o irmão Mendes. Te apresento agora a minha família, a minha vida. Te apresento agora, Paizinho amado, esses amados que têm se reunido conosco da cidade de Erval Seco, aonde tem vidas aí, Sebeli, Frederico Fespale, Planalto, Senhor, Três Passos, da cidade de São Luís Gonzaga, São Borja, Itaqui, o Senhor, nessas regiões aí, Juiz, Santo Ângelo, Porto Alegre, essa redondeza, aonde, Senhor, nossos amados da cidade da Argentina, do Uruguai, aí, Senhor, de Livramento, Quaraim, te apresentamos cada vida neste momento. Senhor, se for da sua vontade, Pai, que o Senhor possa estar guardando, livrando, assim como o Senhor tem nos livrado, nos guardado, aqueles que têm chorado, Senhor, aqueles que têm clamado, aqueles que, Senhor, muitas vezes têm passado uma noite chorando, mas a Tua palavra diz que o choro dura uma noite, mas pela manhã vem a recompensa. Senhor, se for da Tua vontade, que o Senhor possa estar abrindo porta de emprego, que o Senhor pode fazendo milagre naqueles que estão orando por uma cura. Eu creio, Senhor, quantos estão passando, quantos já passaram por esse obstáculo, é uma provação, mas o Senhor está no controle. Paizinho amado, neste momento, eu te apresento, Paizinho amado, nos hospitais, nas casas públicas, nos orfanatos, te apresento, Paizinho amado, aqueles que têm pedido oração, Senhor,
nossos vizinhos da esquerda, da direita, da frente, do fundo. Senhor, por isso agora, como Senhor ministro, Senhor, de uma nova aliança, eu te apresento esses abençoados. Continua, se for da tua vontade, me usando, porque eu quero usar a sua palavra. Amanhã queremos falar sobre redenção, aquilo que o Senhor disse, aquilo que o Senhor tem falado, que o Senhor continua falando nos corações, aonde não há babalachúria, aonde não há nada oculto, aonde não há nada que possa esconder de ti. Tudo tem sido revelado. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Amém.